O reino está entre nós, mas ainda não se completou. A vinda do dia do Senhor. A liturgia deste domingo, irmãos e irmãs, reflete sobre o sentido da história da salvação e nos diz que a meta final para onde Deus nos conduz é um novo céu, é a nova terra da felicidade plena da vida definitiva. E este quadro, que deve ser o horizonte que os nossos olhos contemplam em cada dia da nossa caminhada neste mundo, faz nascer em nós, em nosso coração, a esperança. E da esperança brota coragem. Coragem para enfrentar a adversidade e para lutar pelo advento do reino de Deus. Na primeira leitura, o mensageiro de Deus anuncia a uma comunidade desanimada, cética, apática, que o Senhor não abandonou o seu povo. O Deus libertador vai intervir no mundo, vai derrotar o que oprime e rouba a vida e vai fazer com que nasça esse sol da justiça que traz a salvação. Quaisquer que sejam os acontecimentos que tenhais de enfrentar, não vos deixeis arrastar pelo medo, proclamava um profeta do século V a.C., que chegou até nós com o nome de Malaquias, o mensageiro. Muitas vezes temos a sensação de que o nosso mundo caminha para o abismo e que nada o pode deter. Olhamos para o mapa dos conflitos bélicos e vemos pintados de sangue o presente e o futuro de tantos povos. Olhamos para a natureza e vemos-la devorada pelos interesses das multinacionais, da indústria. Olhamos para as pessoas e vemos-las fechadas no seu cantinho, desinteressadas das grandes questões. Fala-se até de uma geração rasca, de crise de valores, para descrever o quadro de desinteresse, de descomprometimento, de ausência de grandes ideais, sem esperança. A questão é, a esperança ainda faz sentido? Este mundo tem saída? Um profeta anônimo de há 2.450 anos dá a voz à esperança e nos garante: Deus não nos abandonou, Ele vai intervir, Ele está sempre a intervir no trabalho. É preciso ter consciência de que a intervenção libertadora de Deus não deve ser projetada apenas para o último dia do mundo. Ela acontece a cada instante e nós devemos estar numa espera vigilante e ativa, a fim de sabermos reconhecer e acolher de braços abertos a intervenção salvadora e libertadora de Deus na nossa história e na nossa vida. Muitas vezes essa profecia e outras semelhantes são usadas pelas seitas e às vezes até por certos grupos que se dizem cristãos, mas que seguem o mesmo percurso das seitas para incutir medo. Está a chegar o fim do mundo e quem até lá não guardar juízo irá sofrer castigos pavorosos e ser atirado para o fogo do inferno. Interpretar estes textos desta forma é distorcer gravemente a palavra de Deus. Eles não pretendem amedrontar-nos, mas fortalecer a nossa esperança no Deus libertador e dar-nos a coragem necessária para enfrentar os dramas da vida e da nossa história. O Evangelho nos oferece uma reflexão sobre o percurso que a Igreja é chamada a percorrer até a segunda vinda de Jesus. A missão dos discípulos encaminhada na história é comprometer-se na transformação do mundo, de forma a que a velha realidade desapareça e nasça o reino. Esse caminho será percorrido no meio de dificuldades, de perseguições, mas os discípulos terão sempre a ajuda, a força de Deus. Os discípulos não se podem surpreender por ter de sofrer perseguição, nem deixar-se seduzir pelos charlatões. Devem manter-se firmes, nada deve enfraquecer a sua esperança. No final da prova, alcançarão uma vida
O que parece aqui fundamental não é o discurso sobre o fim do mundo, mas sim o discurso sobre o percurso de que devemos percorrer até chegarmos à plenitude da história humana. Trata-se de uma caminhada que não nos leva ao aniquilamento, à destruição absoluta, ao fracasso total, mas à vida nova, à vida plena. Por isso deve ser uma caminhada que devemos percorrer de cabeça levantada, cheios de alegria, de esperança, esperança transbordante. E nesta caminhada, os fiéis sabem que não estão sós, mas que Deus vai com eles, Deus está conosco. É essa presença constante e amorosa de Deus que lhes permitirá enfrentar as forças da morte, apostadas em evitar que o mundo novo apareça. É essa força de Deus que permitirá aos discípulos de Jesus vencer o desânimo, a adversidade, o medo. O Senhor caminha conosco, vamos caminhando lado a lado. Alguns sinais de desagregação do mundo velho que todos os dias contemplamos não devem assustar-nos. Eles são apenas sinais de que estamos a nascer para algo novo e melhor. O perder certas referências pode assustar-nos e baralhar os nossos esquemas, certezas, mas todos sabemos que é impossível construir algo mais bonito sem a destruição do que é velho e caduco. A segunda leitura reforça a ideia de que, enquanto esperamos a vida definitiva, não temos o direito de nos instalarmos na preguiça, no comodismo, alienando-nos das grandes questões do mundo e evitando dar o nosso contributo na construção do reino. É normal e justo que a comunidade assuma a subsistência do servidor do Evangelho, mas nenhuma vocação permite que se viva a expensas dos outros ou a comportar-se como parasita. A espera da vinda do Senhor não exime ninguém das condições e obrigações da vida diária. O cristianismo vivido com verdade, seriedade e coerência potencia o empenhamento sincero na construção de um mundo mais justo e mais fraterno. Todos os dias, 24 horas por dia. O reino de Deus é uma realidade que atingirá o ponto culminante na vida futura, mas começa a construir-se aqui e agora e exige o esforço e empenho de todos. A minha atitude é aqui de quem se comprometeu com o reino e procura construí-lo em cada instante da sua existência. Nas comunidades cristãs, encontramos com frequência pessoas que falam muito e mandam muito, mas fazem muito pouco e muitas vezes ainda se aproveitam dos trabalhos dos outros para se enfeitar de louros. Também encontramos aqueles que são apenas consumidores passivos daquilo que a comunidade constrói, mas se esforçam minimamente por colaborar. Qual é a minha atitude? Faça isto. Dou o meu contributo na construção da comunidade? Ponho a render os meus dons? A palavra interpela também as comunidades religiosas. A vida religiosa pode ser apenas uma vida cômoda, com cama, mesa, roupa lavada, garantidas para pessoas que gostam de viver instaladas, arrumadas sem ambições. É preciso cuidado para não nos tornarmos parasitas da sociedade e muitas vezes de pessoas que vivem muito pior do que nós e que ainda partilham conosco o pouco que têm. A nossa missão é tornarmos-nos sinais que anunciam o mundo novo e trabalhar para que esse mundo novo seja uma realidade. Em suma, o fim do mundo. Não podemos descobrir no nosso tempo todos esses sinais do fim do mundo, tal como Jesus os dá?
há de erguer-se povo e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, diversos lugares fome, epidemias, pandemias. Diríamos hoje, epidemias como a AIDS, o câncer, a gripe das aves, pandemia como o ebola, o Covid. Muitas coisas podem servir para manipular o medo e a angústia de muitas pessoas. Para mais, há toda uma panóplia de seitas. Mesmo no cristianismo, vemos surgir regularmente aparições de várias espécies. O regresso do religioso toma muitas vezes a forma de uma procura de sinais milagrosos, de predições sobre tudo e sobre nada. Há mais magos, adivinhos, cartomantes, astrólogos e gurus de toda espécie do que padres. Quem nunca leu o horóscopo, ou ouviu pelo menos? Isso, em suma, o esoterismo está na moda ainda, e para tranquilizar a consciência até nos apoiamos na palavra de Jesus, mas Jesus adverte: tende cuidado, não vos deixeis enganar, pois muitos virão em meu nome, dirão sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não os sigais. Em São Mateus, precisa mesmo. Surgirão falsos cristos e falsos profetas que produzirão grandes sinais e prodígios a ponto de abusar mesmo os eleitos. São Paulo diz mesmo que Satanás se disfarça em anjo de luz. Então nós também hoje somos convidados a resistir a essas tentações. O nosso futuro não está inscrito nem nos astros, nem nas cartas, nem na marca do café, nem nas lenhas da mão. Nosso futuro está em Jesus. Queremos sinais? Só temos um: a morte e ressurreição de Jesus, que nos são dadas em cada Eucaristia e que são a prova última e definitiva do amor de Deus por cada um de nós. É verdade que esse sinal só se pode reconhecer na fé. E o próprio Jesus se questionou: o Filho do Homem, quando vier, encontrará a fé sobre a terra? Desde então, a nossa primeira preocupação deve ser vivificar a nossa fé, reencontrar uma intimidade com Jesus. Jesus, eu creio, mas aumenta a minha fé. Então, não teremos mais medo. Amigos, estamos para terminar mais um ano do ciclo litúrgico com a solenidade de Cristo Rei no próximo domingo, e depois mais uma semana. E durante a semana podemos meditar sobre o crescimento da nossa fé a partir do encontro dominical e cotidiano com a Palavra de Deus na Eucaristia. Esta foi uma palavra transformadora durante esse ano? Fez-nos crescer ou ficamos na mesma, passivos e estagnados? Vamos fazer esse pequeno balanço para render graças no próximo domingo. A todos, sempre unidos na Eucaristia, um bom e abençoado domingo.